de uma forma persistente. Dito isso, o que foi de relevante hoje de agenda, né, que teve divulgação pela manhã e que deu uma impulsionada um pouco nos ânimos? Nós temos dois indicadores, né, o PMI e o ISM. O ISM é mais importante de todos, foi divulgado às 11 horas. Basicamente mensuram a atividade econômica, ambos mensurando como é que está o nível da prestação de serviços, volume de serviços prestados lá nos Estados Unidos no mês de setembro, e ambos surpreenderam de forma positiva, acima do esperado pelo mercado, dando uma sinalização que a desaceleração em setembro foi mais fraca, né, do que se esperava anteriormente, se dá uma acomodação também no crescimento no trimestre, mas em linhas gerais isso gera, né, um carrego, né, uma força à frente um pouco melhor do que se tinha anteriormente. Pontos importantes nessas divulgações. Além, né, dos novos pedidos, a própria atividade ter sido mais forte, a gente veio também com alguns riscos acoplados ali. Dois deles, né, pressão salarial, a gente viu ali os preços, né, esses indicadores, eles são pesquisas feitas com grandes empresários lá nos Estados Unidos, sugerindo ainda a continuidade dessa pressão e também a entrega, né, a dificuldade de entrega, os atrasos em vários produtos aí para prestação de serviços, ligados a esse problema de cadeias, né, que a gente vem falando já há algum tempo. Então, além da atividade ter sido forte, a gente viu também pressão de preço, né, de salário enfim, de uma forma, a cesta de inflação, digamos assim. Consequência, juros abriu, mas ainda assim motivou um certo ânimo do ponto de vista de earnings, né, de atividade no restante da bolsa, né, o Dow Jones, né, você acabou já citando aí, o S&P, né, e a Nasdaq recuperando um pouco o fôlego depois do tombo da segunda-feira. Então acabou sendo um pouco descasado, né, no sentido de que usualmente quando os juros abrem, seja por qual motivo que seja, a Nasdaq performaria abaixo dos seus pares. A gente viu um movimento contrário hoje. Ponto importante também dessa telinha aí, o petróleo, né? Você tem ali o Isso Brent que eu ia já quase, comentar, né? já quiser puxar aí. Não, eu já ia falar que é o terceiro dia seguido de alta, né, do Brent, e tá muito, muito forte. A gente coloca para acompanhar no diário, ó, 3 dias de alta, que já acumula aí praticamente só essa semana mais 7% e 82, acima, né, de $82 Quase o barril, né. querendo buscar 83, né? E, enfim, você teve reunião da OPEC ontem, né? Eles mantiveram Uhum. ali o plano de voo dos 400 mil barris dia, que já estava sendo o cenário base desde ali do final de agosto, início de setembro, né? Não modificaram o lado da oferta, o lado da demanda continua bem pressionado, portanto, a gente tem um cenário de petróleo favorável para esse final de ano, né? Você tem várias projeções, aqui o banco está até trabalhando com uma faixa entre 75 e 85, né? Uma faixa relativamente positiva para o ativo, e não por acaso, se a gente olhar dentro do próprio S&P, o que puxou, né, o que foi os grandes setores ali que impactaram de forma positiva, segmento de energia, onde tem petróleo, segmento financeiro, que foi um destaque bem forte, financials, né, puxado por esse movimento de juros, lá eles têm uma relação bem íntima, né, de abertura de taxa, aumento de inclinação e performance relativa do segmento financeiro, conseguir consolidar esse resultado do dia, né? Acho que a gente vai continuar vendo essa temática de petróleo forte à frente, né? Você tem toda uma questão de crise energética no mundo, tá faltando gás na Europa, tá faltando carvão na China, eles estão meio que brigando pelos mesmos recursos, também está começando a se demandar mais petróleo ali para usar outras fontes secundárias, né, de geração de energia para enfrentar esse inverno que tende a ser mais forte. Nos Estados Unidos, dados de estoque ainda também. A gente teve até algumas surpresas positivas recentemente, mas na média móvel, digamos assim, das últimas 4 semanas, em linhas gerais, a surpresa tem sido para baixo. Então, acho que em termos de visibilidade à frente, acho que o patamar ali vai seguir bastante resiliente nesse nível, né? Talvez aquelas quedas ali recentes que a gente viu lá no meio do ano, voltando inclusive abaixo de 70, fica um pouco mais distante do nosso radar nas próximas semanas. Tá? Boa. Agora é mais próximo dos 85 então, né, realmente É, voltando a patamar de 2018, né, se a gente colocar ali. exatamente. Bom, e falando de Bitcoin, né, falando das altcoins como um todo, o Bitcoin volta a trabalhar, meus amigos, acima de $51.000, uma alta de mais de 5% no mês, né, 18% de alta, e no ano vai recuperando, né, enfim, chegou a trabalhar muito mais do que isso, né, mas 77% aí de alta só esse ano. Bom, caminhando agora para o nosso cenário local, até o Edson comenta, né, todas as bolsas assim, em alta, o Arthur, menos o Brasil, né? O Brasil, ele se tivesse mais, como eu comentei, né, tivesse É, mais 10 minutos,
era o suficiente realmente para a gente virar para o negativo. O índice futuro chegou a trabalhar no negativo, na real, no momento está brigando ali num 0 a 0, né? Está cotando ainda. A gente teve uma desaceleração no final do pregão, né? Do Dow Jones, que acabou impactando o nosso mercado aqui. E o Ibov só não foi pior se não fosse realmente, né, o setor financial, né, o financeiro, que a gente comenta, né? Que subiu 0,67, e o petróleo, né? Petrobras, que mais um dia aí de alta, 2% de alta, praticamente aí R$ 29, está cada vez mais próximo dessa faixa, né, importante dos 30 ali. É uma região de resistência psicológica, mas é realmente um patamar aí que o Petrobras já não vem há muito e muito tempo, né, o Arthur. Mas, né, a gente está falando assim, principalmente aqui de alguns ativos, tem peso no Ibovespa e tudo mais, mas o que justifica, Arthur, o nosso índice Ibovespa, né, ter essa, não tá com essa correlação tão próxima, assim, né, digamos assim, quando lá sobe, a gente sobe muito pouco, e quando cai, né, a gente mergulha, né, então é realmente Pois país é, emergente, sim, normalmente é assim, né, mas enfim. pois é, é um beta 2 para baixo e o beta E o zero vírgula beta cinco para meio, né, cima, né? para cima. Meio para cima, né? É, Pois é, a gente ainda complicado, está né. numa. O mês de outubro ele vai ser um mês também de discussão de aqueles vários temas, né, que a gente vem colocando aqui, Sim, sim. de risco de orçamento, precatório, né, as próprias É, o Pacheco propostas até falou de agora há pouco, reformas. né. O Pacheco ele veio agora, né, fortificando aquela PEC 110 da reforma, né, da reforma tributária focada mais no Sim, sim. consumo, né, que você tem o IVA dual, né, para unificar os impostos ali dos entes federativos, né, separado ali entre a federação com o PIS, COFINS e CID, você tem os demais entes federativos com o ICMS e o ICS, está tentando dar um pouco mais de impulsionamento nessa proposta para ela avançar dentro do Senado, né, o próprio Roberto Rocha participou aqui do nosso Macro Day, né, algumas semanas atrás. Acho que é uma proposta mais robusta, né, tem um processo de tramitação um pouco mais intenso, né, do que outras, né, e sobretudo pelo a gama de interesses que tem quando o assunto é tributário. Acho que são vários eventos que estão acontecendo hoje, só para não perder aqui também de vista, a gente teve uma Uhum. agenda macro do ponto de vista de manhã, na parte da manhã, que foi a produção industrial, veio de certa forma é, frustrando, né, as expectativas de mercado, a gente viu Sim, uma queda de veio bem abaixo. 0,7, queda de 0,7 já em agosto, tudo bem que já 2 meses atrás, né, na verdade, 2 meses atrás, mas deixa um trimestre ainda um pouco mais fraco. Acho que o mercado tem começado a olhar ainda revisões de atividade para baixo, né? Acho que esse é um ponto de atenção que a gente vai ter para a bolsa doméstica, não só olhar do ponto de vista de risco fiscal, aqueles riscos ali que a gente sempre fala, mas também na parte de fundamento macro, atividade, acho que é importante continuar acompanhando a evolução dessas variáveis. Hoje, uma sinalização do segmento industrial que obviamente está apanhando bastante por conta do setor automotivo, não consegue produzir, até as próprias vendas de carro estão mais fracas, e o preço aí está indo para a lua, né? Vários produtos aí que não, enfim, que estão chegando a recordes históricos. Acho que em linhas gerais o mercado ainda não conseguiu ver muito bem uma luz no fim do túnel para as temáticas. Precatório, quando que vai ser votado, qual que vai ser a solução escolhida, né? Se vai ser aquela solução mista que agrada meio que a todo mundo, né? Mas você dá uma flexibilidade maior para o teto, então você continua com aquele mesmo risco. Essa discussão do IR, né? Se aquela reforma, né, que tem, enfim, modificações, inclusive, na taxação de dividendos, se de fato vai ser vingada, acho que começando cada vez mais a perder peso de probabilidade de avançar isso. Por consequência, se essa reforma não avança, como ela era uma das fontes de financiamento do novo programa social, o mercado começa a olhar, né, com mais cuidado o que vai ser colocado na mesa. Acho que os números que estão saindo, as notícias que estão saindo, são de programas aí um pouco mais robustos, né, e com soluções alternativas a essa forma de financiamento. Então, a gente segue, digamos assim, meio que de lado dessas principais discussões. Ao longo de setembro, Uhum. a gente ficou de lado, acabamos surfando negativamente com o setor externo, China, né, meio que empurra a gente para baixo, não teve nenhuma novidade. Outubro, por enquanto, também a gente está meio parado nessas principais temáticas, né? Só que o relógio ele vai contando, você vai chegando mais próximo do final de novembro, que é mais ou menos ali onde o Congresso continua Prazo, né. o prazo ali, limite para ele trabalhar, né? Vai Uhum. ficando mais difícil as pautas, né? Então, você tem orçamento, necessariamente você tem que votar para poder ter um programa social operando no ano que vem. Tem o precatório para o orçamento funcionar, e você tem essas reformas aí estruturantes que a gente acaba por acompanhar, tá? Sim, sim. E Bom, acho que só um ponto, só, desculpa, vai lá, vai lá. Oscar. Claro, Não, acho que claro. a composição setorial, ela tá, pelo menos hoje, ainda está em linha com algumas coisas, né? Financeiro e esse segmento de energia, ainda seguindo um pouco o global, né? Talvez são segmentos aí Sim. que vão ficar no radar do mercado por mais É, tempo não, digamos desse assim, último trimestre. boa, não é igual realmente o financial, tudo bem, né, hoje a gente até É, acompanha
Lá fora o setor financeiro subiu 1,96, aqui no Brasil, né, como a gente É, estava até comentando, subiu 0,67. O é, energia, basicamente aqui o que a gente tem é Petrobras, né, então é, lá é Chevron e ExxonMobil que tem um grande peso no setor de energia. E o setor de energia lá subiu 0,58, Petrobras subiu um pouco mais aqui, né, 2% mais ou menos. Petrobras, Enalta, tudo bem que Prio e 3R cederam um pouco ali, mas são os ativos que acabam, né, se beneficiando com o petróleo nesse patamar. Mas aí já levanta até uma outra questão, né, Arthur? Acho que isso aqui já é uma questão mais complicada, mas a gente deixa isso para falar na parte das ações. Vamos falar antes aqui, Small Caps caiu 1,13, né, já caminha para 1,92 de queda no mês, realmente está uma sensibilidade, é um beta mais elevado, né, em relação ao Ibov. O Ibov não caiu, pessoal, muito bom, é, interessante colocar aqui, tá? Ele não cedeu por conta dos bancos e Petro, que tem um peso. Se você somar Petro e bancos, e mais a Vale sozinha, se eu não estou enganado, tem 12% do índice Bovespa. Se você pegar setor financeiro e Petrobras, ali vai dar uns 20 a 30%. Então, eles em alta, Banco do Brasil subiu 4%. Faz tempo que a gente não vê, né, Banco do Brasil subindo 4%. Então, elas traz um peso relevante para o índice Bovespa, que sustentou essa alta aí nos 110 mil pontos, tá? Não chegou nem a perder a mínima anterior. Foi um dia de respiro, mas também não foi tão assim, né? Assim, um movimento diferente do lado de fora, né? Onde a gente teve uma retomada realmente dos investidores. Aqui foi um dia mais de respiro. E falando de e dólar, o. não, não, Vai lá, vai acho que lá. só complementando, o Small ele tem uma relação mais íntima com o segmento doméstico, né, com o faturamento aqui na Isso, atividade isso. doméstica. Então, por isso que ele tem tá tendo essa descolada no curto prazo, né, o commodity ainda tem mais peso no Ibov, conseguiu segurar um pouco, né, o tranco do dia, e se a gente olhar no cantinho ali da tela, o DI 31, né, o FACA 31, voltando a abrir mais um pouquinho, né, todo dia ali é 5 com 10, Alguns né, bips, né? alguns bipzinhos dando uma puxada, né, que para Tá. pro FACA, pro 31 é pouca coisa, né, mas Sim, sim. enfim, ela é constante, né? Né, e bota constante nisso, né? Que desde o início do ano é só aquela É, escaladazinha, né? Mas enfim. é, E falando não sou do FACA 31, né? O F31 lá pro, né, em janeiro de 2021, a gente tem o 29, 27, 25, 23, todos, né? Tanto a parte curta quanto a média e a longa fecharam em alta, tá? Da curva. O risco país dos últimos, né, de 5 anos também segue a tocada, né? O movimento de alta, realmente com o dólar aí também uma alta de 0,5%, e o euro vai ganhando também aí 0,26. E o dólar volta para fechar num patamar importante, desafiando, será um banco central, Arthur? Porque realmente quando ele chegou no 5,50 há 3, 4 dias, na real no fim do mês agora, né? Então, é. quinta-feira, né, O, que foi quando teve a atuação do Banco Central a extra, atuando né? ali, e hoje aí, logo 3 pregões depois, a gente volta novamente para essa região dos 5,50, Pois é. 5,49 ali, né? Acho que assim, em linhas gerais, o dólar que ele acabou seguindo também um pouco o dólar global, né? A gente viu o Jack Swag até ganhando um pouquinho de força Sim, sim. recentemente, né? E as moedas emergentes também, algumas delas também desvalorizaram hoje, né? A própria moeda do Chile, do México, da Argentina apanharam. O Brasil tem a questão do beta novamente aqui trazendo de novo, né? Mais volátil, apanha. Se teve esse movimento de descompressão de uma percepção de risco nessa reta final do pregão, como você bem colocou, né? Com as falas do Pacheco ali, né? Até sugerindo que, enfim, a parte do IR ali que ia financiar o Auxílio Brasil ia perder peso, ia colocar outras coisas na frente, né? Então, Sim. se teve uma percepção de risco adicional, acho que o Brasil acabou surfando um pouco nisso. Agora, você comentou, né? Pô, o mercado ainda vai peitar o BC, né? Até porque ele entrou na intervenção ali na semana Uhum. passada. Acho difícil, né? Ele colocou ali meio que uma risca, né? Colocou uma sugestão ali do que ele está de olho, né? Em termos de nível, né? Mas mais do que isso, acho que ainda pensando em BC e em política monetária e tudo mais, como é que ele está conduzindo a questão da inflação, obviamente ele tem sinalizado, inclusive ontem o RCN fez uma live falando que do ponto de vista de câmbio, o câmbio é flutuante, ele não vai comentar sobre o assunto, não vai usar o câmbio como, enfim, instrumento para tentar controlar a inflação, aquela coisa toda. Uhum. Na curva de juros, ainda, né, precificação aí para a próxima reunião de política monetária, do Copom, tá, a gente tem o mercado está testando novamente aquele 125, não chega a estar exatamente a 125, mas está querendo chegar um pouco próximo. A gente ainda tem um cenário de 100 basis points, né, de alta de juros para a próxima reunião, mas é bom ficar de olho nessa temática, né? O mercado ainda tá sim testando mais na curva dos juros do que necessariamente no câmbio, o posicionamento do BC, tá? Boa, né? Se não estou enganado, até o Bloom já precifica aí uns 125